Oi, pessoal. Meu nome é Melissa, sou pesquisadora da Embrapa. Nós estamos no módulo 5 e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o manejo da fertilidade do solo e adubação para a cultura do arroz. Vim falar um pouquinho porque eu tenho certeza que a experiência que vocês têm é muito maior do que a que eu trago para vocês, mas vamos compartilhar. Antes de eu começar a falar propriamente do que é o manejo da adubação, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o papel do profissional da agronomia, do técnico agrícola, e o desenvolvimento sustentável. Aí a gente para assim, senhor, né, eu queria só aprender sobre a adubação do arroz. Será que eu fechar a câmera, se eu desligar, ela vai perceber, ou eu vou deixar de ganhar o certificado? Gente, relaxa. É o seguinte, não precisa apavorar, tá? A informação que eu trago, ela é muito relevante, porque nós, da agronomia, nós somos muito responsáveis por levar a informação adequada para o produtor. E se a gente não trabalhar de uma forma sustentável, a gente começa a perceber uma série de eventos que vem acontecendo nos últimos anos que não aconteciam, né? Então, uma série de queimadas, é claro que existem as queimadas naturais, mas essa frequência vem aumentando, uma série de secas, quando a gente não está esperando esse veranico todo, tornados, já aconteceram tornados no Brasil, claro que de muito menor intensidade do que aqueles que ocorrem em outras partes do planeta, mas há 20 anos atrás, será que alguém ouviu falar desse tipo de evento no Brasil? Né? Plantas de arroz morrendo afogadas, né, porque tem um excesso de chuva no momento de desenvolvimento inicial, ou a gente tem um veranico muito forte também, né, durante o crescimento da planta, por exemplo, nas áreas de arroz irrigado do Tocantins, e eu tenho certeza que também em outras áreas de produção de terras altas, está acontecendo alguns eventos que podem comprometer a produtividade da cultura. Então, nós temos um papel fundamental. Então, o que é o desenvolvimento sustentável que todo mundo fala, né? Eu sei que vocês já ouviram falar aqui no início do curso, vocês ouvem falar na televisão o tempo inteiro, parece que é uma palavra da moda, mas desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento, né, capaz de satisfazer as necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade da geração futura de suprir as próprias necessidades. Então, é a gente viver no planeta, trabalhar no planeta, sem estragar para os nossos filhos e netos, né? E aí, eu queria comentar muito rapidamente com vocês o que é esse desenvolvimento sustentável, de onde que ele veio, né? Na segunda metade do século XX, os pesquisadores da época começaram a perceber que a interferência humana sobre os ciclos biogeoquímicos, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, ela estava ficando cada vez mais forte. Né? Então, lá em 1972, aconteceu a primeira conferência do meio ambiente humano, e é onde se tem o primeiro documento internacional que reconhece o direito da humanidade, vejam bem, apenas a humanidade, desconsiderando os outros seres vivos, né, à qualidade ambiental. Mas isso já foi um passo, já foi um avanço. Lá em 1987, a gente teve um outro relatório produzido pela Comissão Mundial do Meio Ambiente, que chamava-se Nosso Futuro Comum, trazendo também uma série de informações a respeito das atividades humanas ou antrópicas sobre o meio. E aí, eu acredito que muitos de vocês ouviram falar da Eco 92 ou Rio 92, a reunião que aconteceu no Brasil em 1992, e dali nasceram 3 convenções: a Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção sobre Mudança do Clima e a Convenção de Combate à Desertificação. Então, são 3 documentos que chegaram lá e foram assinados por muitos países, foram 100 países, se eu não estou enganada, nessa reunião. Lá nos anos 2000, houve um documento, também assinado por várias nações, que chamou-se Agenda 21. Então, o que era essa agenda? Ela tinha um compromisso de 15 anos. Então, até 2015, 8 objetivos de desenvolvimento do milênio teriam de ser cumpridos. Esses 8 objetivos, eles foram estabelecidos por essa cúpula,
né? E eles versavam, cada desses objetivos tinha várias metas, e elas versavam especificamente sobre combate à fome e pobreza, outras ações associadas a políticas de saúde, a saneamento, educação, habitação, igualdade de gênero e meio ambiente. E isso foi considerado, assim, um sucesso, porque houve uma redução significativa da pobreza e da fome no planeta. Isso porque foi um acordo de mãos dadas, né? Então, a gente tem que começar a entender que nesse planeta, nós não caminhamos sozinhos, não basta a gente cuidar da nossa casa, do nosso ambiente e achar que o resto vai bem, obrigado. Vejam vocês por essa situação que estamos vivendo agora, na época da gravação desse curso, que é a situação da pandemia, causada pelo vírus causador do Covid, né? Que é o SARS-CoV. O primeiro caso que houve foi lá na China, onde nós estamos, tem oceano separando a gente, mas chegou aqui, né? A maioria de nós está dentro de casa, nós ficamos há mais de 1 ano e meio com famílias, filhos, parentes, houve muitas perdas de pessoas queridas nesse meio tempo. Então, é isso que eu gostaria muito de passar para vocês, de plantar essa sementinha, sabe? E aí, em 2015, foi elaborada a Agenda 2030. O que é essa Agenda 2030? A Cúpula das Nações Unidas desenvolveu um documento, né, sobre o desenvolvimento sustentável. Esse documento, ele considera 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, 169 metas, e ele foi assinado por 193 nações. Para quem não sabe, hoje, nós somos 195 nações, sendo 2 delas apenas observadoras, que é a Santa Sé Vaticano e a Palestina. Então, eles são observadores da ONU. Os demais, todos assinaram. Então, o Brasil tem esse compromisso com o planeta, da gente trabalhar em prol de manter o planeta vivo, né, para as próximas gerações. Então, ele é um plano de ação para governo, para sociedade, para empresa, para estudante e para você, que está participando desse curso, que está assistindo isso aqui, né? Então, ele é um plano para a gente trazer para dentro de casa. Cada um tem que fazer pequenas ações. E aí, o nosso papel, enquanto profissional, ele é muito importante. Esse plano, esses 17 objetivos, eles foram construídos em 5 dimensões. Então, eles são divididos entre dimensão de pessoas, né? Por exemplo, erradicar a pobreza, todas as maneiras de garantir a dignidade e igualdade, a dimensão de prosperidade, né? Garantir vida próspera e plena às pessoas, a dimensão de paz, que é promover sociedades pacíficas e justas, as parcerias, né, implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida, e planeta, né, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta. Então, eles foram divididinhos, né, e não adianta a gente cumprir apenas um, porque todos eles estão interligados. Então, não adianta a gente falar, não, nós vamos garantir a paz no planeta, tá, mas tem um monte de gente passando fome. Será que vai garantir a paz no planeta? Ah, então, não, nós vamos garantir a paz do planeta, mas tem um monte de empresário quebrando. Então, cadê o recurso financeiro? Então, a sustentabilidade é aquele tripézinho, né, que vocês já ouviram falar, né, o social, o econômico e o ambiental. Tá bom, mas e aí, né, o que isso tem a ver com o manejo da fertilidade do solo e adubação do arroz mesmo, né? E aí eu mostro para vocês. Olha, essa palestra aqui, ela já tem diretamente ligada 3 objetivos. Esses aí são os selos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E tá os 17 aí. Então, essa palestra aqui que eu tô fazendo para vocês, ela pode ser classificada com erradicação da fome, atendendo ao objetivo número 2, né? A produção e consumo sustentáveis, que eu gostaria muito de, ao final desse curso, dessa aula, vocês saíssem com isso dentro de vocês, e ação climática, porque quando a gente trabalha com sustentabilidade, trabalhando bem o solo, trabalhando bem o meio, sem perder elementos, nutrientes, principalmente nitrogênio, né, você está contribuindo
para a mitigação da emissão de gases de efeito estufa, ou seja, você está evitando perder nitrogênio para a atmosfera. E aí, eu queria muito mostrar para vocês um videozinho. Esse videozinho é um vídeo da FAO, ele está aberto, ele está no YouTube, mas ele vai mostrar para vocês a importância da gente trabalhar o solo de uma maneira global, tá? A dificuldade de você trabalhar no monocultivo, né, que é uma coisa que a gente viu lá no passado e que trouxe muitos louros, muitos benefícios, especialmente para a nossa região do Cerrado, mas isso não se sustenta ao longo do tempo. Então, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo, e aí a gente volta a conversar. Pois é, pessoal, a gente ri, né, a gente se diverte aqui, eu acho que esse curso aqui, vocês vão ver que eu sou uma pessoa que vira e mexe, eu tô dando risada, tá? Então eu paro, eu dou risada, mas embora a gente... o curso é para ser feliz, né, eu acho que a gente sempre, tudo que a gente faz nessa vida, você não pode fazer por obrigação, né, vocês estão aqui porque vocês querem aprender, e isso é louvável, né, e o meu papel aqui é tentar colaborar nesse aprendizado. E esse vídeo, ele foi muito bacana, é muito interessante, porque vocês percebam que, uma hora a terra dá o grito, né? Vocês viram que no finalzinho, o solo ali, ele falou, opa, não vou produzir mais. E aí acabou, né, game over. Eu não quero isso, né? E eu tenho certeza que vocês também não. E eu acho que está na hora da gente apertar o reloaded, né, o recarregar, restart, e vamos, já que não dá para voltar, vamos agora começar a mudar um pouquinho, né, a nossa forma de conduzir as coisas. Eu sei que às vezes muito do que a gente fala nos cursos parece um pouco de poesia demais para a vida real, né? Mas a gente tem que adequar um pouco de poesia no dia a dia da gente, né? E trazer um pouco dessa coisa importante e trazer de uma forma equilibrada. Não adianta eu falar aqui que nós temos de fazer assim, reto, desse jeito e pronto. Não, eu acho que a gente vai ter que customizar cada tipo de situação. E aí, eu trago a vocês que o manejo da fertilidade do solo, ele é exatamente isso. Ele é uma customização. Não existe uma fórmula mágica, e eu peço desculpas a quem veio aqui esperando que eu fosse passar a fórmula mágica da adubação do arroz. Não existe, tá? O que vai acontecer? Cada caso é um caso, né? A propriedade do José é diferente da propriedade do João, que é diferente da propriedade da Maria, né? Então, cada coisa vai ter que ser equilibrada dentro daquela porteira.
Então, o manejo da fertilidade do solo, ele contempla uma série de atividades para melhorar a sua qualidade, trazer vida a esse solo. Então, nós temos sistemas de rotação de culturas, né, sistema de plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, lavoura-floresta, normalmente associado a um adubo verde, né, seja ele braquiária, crotalária, diminuindo esse uso de fertilizante sintético, isso é muito importante. Perdão. A adoção de inoculantes, né, usando micro-organismos benéficos. Agora, para o arroz, tem um recém-lançado inoculante, eu acredito que você já tenha ouvido falar, que é o Azospirilo brasiliense, né, e ele foi uma parceria da Embrapa com a Biotrop, e outras atividades, e todas elas, na verdade, elas englobam um objetivo que é aumentar o estoque de carbono no solo, especialmente os nossos solos de cerrado. A gente tem umidade e temperaturas elevadas, e a matéria orgânica, vocês sabem muito bem, é muito difícil de você manter uma matéria orgânica de qualidade num solo tropical. E a isso tudo a gente dá o nome de intensificação sustentável. Isso é extremamente benéfico, né, para todas as culturas. Hoje em dia a gente não tem quem plante só o arroz. Uma hora isso vai dar ruim, né? Então, você vai plantar arroz, mas você vai ter algumas janelas. Então, você vai trabalhar outras culturas para melhorar a qualidade desse solo. Olha só, eu pus uma foto aqui que eu costumo sempre mostrar quando eu faço as minhas apresentações ao vivo, né? Eu aqui no alto dos meus 1,64 m, a pessoa gigante, estou dentro de uma trincheira, isso é um sistema de integração lavoura-pecuária lá da Embrapa, lá na Fazenda Capivara, a foto que eu estou, né? E aí vocês vejam aí, tá com a braquiária, e olha a profundidade do sistema radicular, né? Essa trincheira deve ter mais ou menos 1 metro, e tem raiz lá para baixo. Isso é fantástico, por quê? Primeiro, para a cultura, ela vai buscar elementos fertilizantes, né, elementos nutrientes, a maiores profundidades, né, então isso é muito vantajoso, porque ela consegue pegar, de repente, aquele potássio que desceu no perfil numa chuva mais pesada, né, então isso e traz para a superfície. As gramíneas, a maioria do potássio que você coloca nelas vai ficar na parte aérea depois, então ela vai voltar para a cultura subsequente, né, isso é fenomenal. Quando esse teberê de raízes morrem, né, elas não vão, desaparecer, a planta não vai puxar a raiz do solo, né, ela vai morrer ali, e ali vão ser formados o que a gente chama de bioporos contínuos. Então, são pequenos canais que eles favorecem o aumento da infiltração de água no solo. Então, a água, imagina, essa trincheira aí de 1 metro, a água conseguindo, né, percolar até 1 metro. Isso favorece a resiliência do sistema de cultivo. Então, num veranico, uma planta com esse sistema radicular consegue tolerar muito mais facilmente, né, sem prejuízo da produtividade, do que uma planta com sistema radicular ali, né, de 15, 10 centímetros, sei lá, de 30 centímetros, né. Na foto da esquerda, né, onde está também carbono no solo, essa foi uma foto que eu tirei numa trincheira lá no Tecnoshow, foi muito bonita, inclusive, foi uma trincheira ali de colegas nossos que fizeram do lado da casa da Embrapa, e aí tem várias culturas, tem até cultura de soja, né, e aí também vocês percebam a profundidade do sistema radicular, ele descendo no perfil. Então, é extremamente importante, benéfico, nós trabalharmos aquela área de uma forma integral, no sistema. Então, aqui, qual que é o melhor manejo? Quero saber o melhor manejo, melhor adubação. O melhor manejo é aquele capaz de produzir alimentos com qualidade, sem danificar o meio ambiente, né, trazendo rentabilidade ao produtor, né, e trazendo o aspecto social, que são empregos, né. Aquilo não acaba em si, você tem uma lavoura de arroz ali, colheu, ele está gerando emprego para quem está colhendo, para quem está recebendo na indústria que vai processar, para todas aquelas pessoas que trabalham, isso é uma cadeia muito grande. E aí eu coloquei, na verdade, esse slide é de um amigo, de um colega da Embrapa, ele cedeu esse slide, eu achei muito bacana, porque vocês têm ali 1 quilo de ureia, 1 quilo de cloreto de potássio, 1 quilo de masaquim. Esses numerozinhos que estão na frente são o que a gente chama de emissão em carbono equivalente. Então, o potencial de cada um desses produtos
de aumentar a emissão de gases de efeito estufa. Então, todos eles têm uma pegada, né, uma quantidade de CO2 equivalente que eles emitem. Então, quanto mais a gente puder trabalhar, né, com produtos, com plantas de cobertura, com sistemas de rotação, com plantas em que a gente aproveita a adubação que eu fiz nessa cultura, eu vou aproveitar na próxima. Isso não quer dizer que eu vou aplicar o adubo para essa cultura e para aquela tudo junto. Não é isso. É a ciclagem, tá? Isso é muito importante. Olha só, então aqui é outras tecnologias, né, de fixação biológica de nitrogênio, manejo integrado de pragas. Então, são uma série de tecnologias que favorecem a saúde desse solo. E aí, muito rapidamente, falando para vocês, vergonha eu falar isso para vocês, né, que já sabem disso muito mais do que eu, mas só para colocar aqui para a gente contextualizar, o arroz, ele é um alimento básico da população do planeta, principalmente a nossa do Brasil também. Ele é cultivado numa ampla diversidade de clima e solo, tá? Então, a gente tem arroz cultivado lá no sul, irrigado, né, que nós temos lá, normalmente, gleisolos, planossolos, lâmina de água, temperatura diversa, umidade. E aí a gente tem arroz no Mato Grosso, né, arroz de terras altas, clima mais seco. Então, nós temos uma diversidade muito grande. Mais de 90% da produção mundial é de irrigado, né? Então, a gente tem um consumo de água gigantesco, o que é uma ótima oportunidade para o arroz de terras altas, né? Uma excelente oportunidade. Os arrozais, eles fornecem serviços como emprego, desenvolvimento de mercados, tem os aspectos culturais das populações, por exemplo, os japoneses, chineses, tem clima. E aí, eu pergunto a vocês, quais são os desafios para o manejo da fertilidade e recomendação de adubação do arroz, nesse cenário que eu rapidamente pintei para vocês? Vou mostrar. Desafio 1. O arroz, ele é cosmopolita. O que isso quer dizer? Que ele está em praticamente todos os países do planeta. Agora, imaginem vocês como é que deve ser o clima lá na Rússia, ou o clima lá na China, e o clima no Brasil, Nordeste, Norte. São muito distintos. Então, como é que eu vou ter uma fórmula para a mesma cultura, mas para áreas tão distintas, né? No Brasil, lá na década de 90, a gente tinha uma distribuição razoável das áreas de produção de arroz, né? Claro que a maior produção era no sul do país, mas a gente tinha praticamente em todos os estados, quase todos os estados nós tínhamos produção de arroz. Em 2016, esse dado já mudou. Então, ele está no sul, continua, né? E no norte, parte do centro-oeste, a gente ainda tem, nordeste também, tem produção de arroz. Então, já deu uma enxugadinha. E aqui, a distribuição da produção de arroz no Cerrado, né? Onde está as maiores áreas, assim, de produção tanto de terras altas, e tem a área de produção do irrigado também, na região do Tocantins, que é o terceiro maior produtor do país, em irrigado, né? Então, o que a gente encontra aí nas lavouras de arroz por aí afora? Distintas classes de solo, níveis tecnológicos diversos, né? Nós temos ali o agricultor familiar, temos agricultores super tecnificados, a gente tem a diferença em fornecimento de água, né? Seja sob pivô, seja por chuva, diferentes níveis de mecanização, ele pode estar em monocultivo ou inserido em sistemas integrados. Então, a gente tem uma diversidade muito grande. A gente tem ordens de solos distintas. Por exemplo, no irrigado tem os planossolos, os gleissolos, os plintossolos. Terras altas. Latossolos, argissolos e nitossolos. Ah, Melissa, mas por que você está falando esse deberê de coisa, né? Por que você está falando tanto disso? Eu falo muito nisso, eu friso essa questão do solo, porque cada tipo de solo ele tem uma característica muito diferente. Por exemplo, os latossolos são solos muito profundos, né? Que tem em sua, assim, via de regra, ele tem baixa CTC, ele tem um pH mais ácido, normalmente teores mais elevados de alumínio, e isso tem um impacto muito direto no desenvolvimento das plantas,
e na forma como você vai manejar a adubação. Por exemplo, um solo desse costuma absorver muito fósforo. Se você colocar de fósforo, dali 20 dias, você já não tem quase nada. Por quê? Porque a planta absorveu? Não, porque foi absorvido aos colóides do solo. Todas aquelas carguinhas do solo que vocês ouvem falar, o solo, ele tem, imaginem pilha, né? Você tem a pilha, tem um polo positivo e um polo negativo. Se você colocar o contrário lá no despertador, ou no qualquer outro equipamento, não vai funcionar, né? Então, o solo, as cargas do solo, as partículas, melhor dizendo, elas funcionam como pilhas, elas têm uma carga ali, ela tem uma carga positiva ou negativa. E isso varia a depender do pH. Então, se eu fiz uma calagem bem feita, se eu coloquei um pH reguladinho, eu vou ter mais cargas negativas. E essas cargas negativas, elas vão segurar, por exemplo, o cálcio e o magnésio, né, e vai soltando esse cálcio e magnésio devagarzinho para a planta absorver à medida que ela vai precisando, e ela também libera um pouquinho do fósforo, porque o fósforo é negativo, né, negativo com negativo não dá certo. Só que se eu estou com um pH mais baixo, eu vou ter aí mais cargas positivas, e esse fósforo negativo vai colar, agarrar nessas cargas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, como eu estava comentando, já a pessoa vai falando na frente, né? Você tem diferentes reações químicas aí, né? Então, no irrigado, a gente tem um fenômeno muito interessante que chama autocalagem. Quando você tem um período de lâmina de água, o que vai acontecer ali? Mesmo que o solo esteja ácido, por uma série de reações químicas que acontecem, você tem uma elevação do pH que chega perto da neutralidade. Por isso fala autocalagem. Mesmo sem colocar o calcário, o pH é elevado. Então, nesse cenário, você aumenta a disponibilidade de fósforo, por exemplo, né? A população microbiana, ela vai variar, né, com essas condições de redução e oxidação. Já no solo de terras altas, que são solos oxidados, sequinhos, né, você tem baixo pH, alta absorção de fósforo. A população microbiana, ela varia, né, também, né, e isso é muito importante, que ela varie. Então, a gente tem que tomar muita, assim, a gente tem que dar muita atenção para esses pequenos detalhes, que isso que vai fazer diferença no negócio de vocês. Vamos lá. Desafio 2, perdão. O arroz moderno. Lá atrás, né, há 30 anos atrás, 20 anos, nós tínhamos cultivares que não tinha muito alta produtividade, tinha baixa produtividade, mas ela era muito usada, o arroz era muito usado para abertura de áreas, né? Uma planta pouco exigente, coloca lá e ele vai, né? Só que hoje, as nossas cultivares, elas são muito mais produtivas, tem melhor qualidade de grãos, a gente tem terras altas aí, arroz longo fino, né? Qualidade excelente. E aqui, do lado das áreas que tem os grandes cerealistas, né, empacotadores. Isso é fantástico, é outra vantagem, né? Você não tem o frete. Mas vamos lá. A gente tinha cultivares menos produtivas, com grãos de baixa qualidade, quebrados, e passamos a ter plantas mais produtivas. E nisso, a gente saiu de plantas menos exigentes para plantas muito mais exigentes em conteúdo nutricional. Então, a gente tem que ter isso em mente. Não adianta querer plantar um arroz hoje, né, com essa característica, pensando naquela área lá de trás, que era abertura de área. Outro desafio, as plantas, elas são nutridas pelo solo. Elas, diferentemente do ser humano, que é um sistema fechado, a gente come, né, tá fechado dentro da gente, a gente não vai ter perdas. A planta não come assim, né, a não ser nos desenhos animados. Peraí. A gente tem um sistema aberto. O que isso quer dizer? Quando você coloca um nutriente ali no solo, ele não vai todo para a planta. Você tem uma perda enorme para o ambiente. Você tem perda por percolação, você tem perda por volatilização, dependendo do nutriente, ele vai evaporar e vai para a atmosfera. Você tem perdas por erosão, né? Então, tem uma série de perdas aí, por imobilização, mineralização, aquele elemento vai ficar dissolvido.
Então, o que acontece? Perdão. Essa figurinha da esquerda, ela representa ali um sistema radicular, tá? E aí, a bolinha marronzinha, com um monte de bolinhas dentro, representa uma partícula de solo com vários íons, vários desses nutrientes, a gente chama de íons. Então, você tem uma partícula de argila, né, que tem cargas negativas, que eu estava falando para vocês da pilha, e aí essas cargas negativas, elas atraem a carga positiva, os opostos se atraem, né? Então, você tem ali potássio absorvido, cálcio, magnésio, hidrogênio, né? O hidrogênio que vai formar o potencial hidrogeniônico, que a gente fala, né? Que é o pH, né? Então, os elementos que estão no solo, eles estão adsorvidos, né? Grudadinhos nessas partículas. Quando você tem um desequilíbrio, né? Parte desses elementos vão compor equilíbrio. Por exemplo, eu fiz uma adubação, eu fiz uma calagem, né? Vou colocar ali, eu fiz uma calagem. A calagem, ela coloca cálcio e magnésio, certo? Então, quando você enche de cálcio e magnésio, todos esses outros íons que estão adsorvidos, por exemplo, nesse caso da figura, o potássio, ele vai ser deslocado. E aí ele vai ficar disponível para a planta, tá? E assim funciona com outros elementos também, com outras cargas, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, que eu acho que o objetivo desse curso para vocês não é eu dar toda essa teoria, tá? Por isso eu estou passando bem superficialmente, mas é importante que vocês saibam. Então, uma vez deslocado, ele vai estar disponível para a planta absorver ali pelos pelos radiculares, pelas raízes, né? E além de tudo, a gente não tem só a parte química, né, só a parte física, a gente tem a parte biológica. Então, na figurinha da direita, vocês vejam aí os micro-organismos trabalhando, né? Então, eles estão lá mineralizando matéria orgânica, disponibilizando nutrientes, disponibilizando fósforo, nitrogênio, carbono. Então, o solo é uma coisa muito complexa, não é simplesmente terra, né? Tem muita coisa envolvida. Qual o outro desafio quando eu falo de manejo da adubação? A rentabilidade do produtor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não pode ter tanto receio de colocar um pouco menos de fertilizante, porque às vezes a quantidade que você coloca a mais, ela não é refletida num aumento de produtividade tão significativo que signifique que o produtor está ganhando mais dinheiro. Ele pode ter um aumento de produtividade, mas ele teve um aumento de custo, tá? Então, isso é muito importante a gente ter isso e balancear essa conta, né? Essa conta tem que fechar, né? Porque se vocês observarem nessa figurinha, perdão, essa curvinha, ela vai lá na parte de cima, ela seria o potencial produtivo de 100%, né? Deixa eu ver se o meu mouse chega aqui para vocês verem. Olha aqui. 100% de produtividade do potencial da planta. Oh, beleza, consegui o máximo. Mas olha só que o acréscimo do ponto ali de acima de 75% até o 100%, né, o acréscimo de produtividade aqui, para esse aumento no eixo X, que está deitadinho aqui, ó, um aumento grande, é um aumento menor do que eu tenho aqui nessa curvinha. Por exemplo, esse aumentão aqui, olha, até os 75%, eu tenho uma quantidade de nutrientes que eu apliquei muito menor. Isso significa que o produtor ganhou mais dinheiro por quilo de grão produzido, tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. É uma coisa que eu sempre falo, tá? Às vezes, a gente está aqui na melhor das intenções, né? Eu, meus colegas, e tenho certeza que vários. Mas, muitas vezes, a gente tem um salário, né? Nós temos, graças a Deus, nós temos o salário. Todo mês, tá pago, né? A pessoa que está lidando com a agricultura, ela não está com salário, assim. Ela está ali equilibrando, né? Então, às vezes, para mim é fácil falar uma coisa, mas a pessoa que está ali, ela tem que equilibrar para pagar a conta, pagar o empréstimo do banco, pagar a escola de menino, pagar funcionário. Não é uma conta simples, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar
para que essas pessoas também se sintam acolhidas e a gente, eu estou entendendo. Então, vamos tentar achar o melhor caminho. Há 30 anos atrás, não tinha uma recomendação específica, né? A prática tradicional colocar adubação, sem essa recomendação. E o que a gente colocava, ou melhor, o que eles colocavam? 400 quilos de 5,30,15 mais 5, mais os 2 piques ali da máquina, né, para dar uma garantida. E aí, em cobertura, 476 quilos por hectare de sulfato de amônio, que ia dar mais ou menos uns 100 quilos por hectare de nitrogênio e 114 de enxofre. Era essa a recomendação, né? E aí, esse manejo todo, ele era feito com base nos sintomas visuais de deficiência, né, das plantas, perdão, as limitações dessa forma de fazer uma adubação é que quando o sintoma visual já aparece na planta, por exemplo, nitrogênio na planta amarelada, ou outro elemento que dá uma outra deficiência, a planta já está desenvolvida, o momento já foi. Quando ela precisou, faltou. Então, havia sempre a falta, né, de sincronismo entre oferta e demanda. Outra coisa que não era rotina, e eu confesso a vocês, ainda hoje há muita dificuldade de usar isso como rotina, é análise de solo, né? Porque a análise de solo, no meu entendimento, é uma ferramenta que nós temos muito importante, que nos dá um resultado muito bom. O custo dela é baixo, mas acaba que as pessoas acabam deixando para lá, né? E o resultado que ela te traz, em termos de economia, ao longo do tempo, ele é muito significativo. E ainda assim não se faz com a frequência que deveria ser, anualmente, a cada safra, não é uma vez a cada 3 anos, é a cada safra, porque você vai ter o controle, né, daquela área, não se faz isso. E não se avaliava também teores de micronutrientes e enxofre. Tá aí hoje, né? O que mudou? Hoje, a gente tem uma série de sensores sendo desenvolvidos. Nós temos agricultura de precisão, a gente tem aquela adubação que coloca um pouquinho na onde precisa, né? Cada vez a adubação com taxa variável. Então, cada hora que precisa, a gente coloca o elemento necessário. Então, nós temos muita tecnologia sendo desenvolvida, tecnologia já pronta, né? Mas tudo começa com análise de solo. Se a gente não tiver essa informação, de nada vai nos adiantar tanta tecnologia, né? Bom, os nutrientes essenciais na adubação, eles são os macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio. Por que macro? Porque precisa de uma quantidade grande. Tem os macronutrientes secundários, que são o cálcio, magnésio e enxofre, e os micronutrientes, boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Esses micronutrientes, eles são razoavelmente bem supridos nos latossolos, tá? A não ser que, no momento de fazer uma calagem, né, o produtor, o consultor deu uma derrapada, né, e acabe colocando calcário demais e elevando o pH demais, que aí você vai ter uma indisponibilização desses micronutrientes, via de regra, né, você trabalhando em sistemas integrados, você não precisa fazer uma reposição tão frequente. Por isso a importância da análise de solo. E quem lembra dessa televisão, né? Seguir cenas dos próximos capítulos, ou do próximo capítulo. O nitrogênio e o potássio, que são 2 dos macronutrientes primários mais importantes, por eles terem essa série de detalhes que a gente precisa passar para vocês, ele vai tomar muito mais tempo. Então, nós resolvemos deixar isso como uma aula separada dentro do módulo. Então, na próxima aula, vocês vão ver sobre nitrogênio e potássio. Vamos continuar. Quem ficou para trás? Desses elementos, a gente tem o fósforo, né, que no solo do cerrado a gente tem uma absorção gigantesca. Por quê? Porque a gente tem um pH baixo, tem solos mais ácidos. Normalmente, você vai fazer uma análise de solo, tá ali em pH 4,5, né? Nós temos alta concentração de alumínio, ferro, manganês, e isso faz com que nós temos, nessa condição,
o fósforo formando precipitados, né? Então ele se aglutina, vamos dizer assim, ele reage com alumínio, ferro e manganês e forma esses precipitados insolúveis. Então a planta não consegue absorver o fósforo que está ali. Então, quando a gente tem uma calagem que promove um aumento do pH do solo, aumento da concentração de cálcio, magnésio, você tem uma redução na formação desse precipitado. Então, você passa a ter mais um fósforo inorgânico disponível. Porque aí tem essa classificação, tá? De fósforo orgânico, inorgânico. O orgânico, para ele ser disponível, ele tem que ser mineralizado. Então, o ideal é que nós tenhamos uma quantidade razoável de fósforo inorgânico, e aí o inorgânico, se a gente demorar muito, o solo pega, né? Mas o manejo do fósforo dentro do sistema de produção, ele precisa continuar sendo estudado, tá? Tem muita coisa ainda que às vezes a gente estuda tanto, né? Você lê tanto, tem tantos trabalhos, mas nada é 100% esclarecido. Sempre tem alguma coisa que você ainda falta trabalhar melhor, estudar em outras condições, em outros cenários. Então, eu acho que assim, é um aprendizado constante, tá? Então, só para a título de informação, aqui uma tabelinha que a gente encontra em vários livros de interpretação de fósforo no solo. Então, de acordo com a análise de solo, você tem teores de concentrações de fósforo nesse solo, né? Então, ele pode ser classificado como muito baixo, baixo, médio, alto, adequado e muito alto. Então, você tem ali que mais do que 12 miligramas por decímetro cúbico, numa análise de solo, você tem uma concentração muito elevada de fósforo. O que a gente faz nessa situação? A gente coloca na adubação pelo menos a quantidade que a planta vai exportar, pelo menos a quantidade de fósforo que ela precisa naquele momento. E aqui, olha, só uma recomendação de sugestão de dose de P2O5, né, que é o fósforo, para adubação de manutenção de arroz de terras altas irrigado. Tá? Esses são dados Faguéria, trabalhou muito com a parte de arroz, né? Então, muito do que a gente toca daqui para frente foi o que ele fez daqui para trás, né? Então, a gente é muito grato, né? Acho que toda a equipe é muito grata por colegas como ele, que como ele trabalharam tanto no desenvolvimento da cultura, né? Então, de acordo com a expectativa de produtividade, que é a primeira coluna, você tem ali a interpretação do teor extraível. Lembra que eu mostrei uma tabelinha? Esse aqui ainda foi colocado como adequado e alto, tá? Então, se você tem um solo com nível adequado, que está ali entre 6 e 12 miligramas, né, por decímetro cúbico, lá na análise de fertilidade, e você tem uma cultivar que você espera, de acordo com a produtividade dela, dali 5 toneladas, 6 toneladas por hectare, o ideal é que você coloque ali 70 quilos de P2O5 naquela área para aquela safra, tá? E ali, olha, eu coloquei uma informação para vocês que a exportação de fósforo fica em torno de 70% do P2O5 aplicado. O que é exportação de fósforo, né? Quando você aplica o fósforo ou qualquer outro nutriente, e o nutriente ele vai ser, ao final da safra, vai ser retirado daquela área, na forma de grãos, por exemplo, ou na forma de palhada, se a palhada for retirada para uso em outra área física, né? Se a palha fica ali, ela não é considerada exportação. Então, no caso dos grãos, 70% do P2O5 aplicado, ele é mandado para fora da área. E a planta, ela vai acumular, em média, né, de 4 a 5 quilos de fósforo e vai exportar de 2 a 3 quilos de fósforo para cada tonelada de grãos que for produzido, tá? Então, são valores médios, tá? Sempre vai variar de acordo com a cultivar, a cultura, se está no sistema, se não está. Então, enfim, tem uma série de fatores, tá? Licença um pouquinho. A gente vai falando, a garganta vai ficando seca, né? Ainda mais nesse tempo seco nosso. E aqui, algumas fontes de fertilizante fosfatado. A gente tem várias fontes no mercado, cada uma com sua característica e seu preço, né? Então, a gente tem fosfato de amônico, que é o DAP, o monoamônico, que é o MAP, o fosfato natural, o hiperfosfato,
né? Então tem o fosfato natural reativo, tem um monte de tipos. E aí eu coloquei só para vocês terem essa informação, qual a característica de cada um e qual a concentração de fósforo de cada um, né? E de outros elementos, claro, porque muitas vezes eles vêm agregados com cálcio, com enxofre, com magnésio. E isso, quando vocês forem fazer um cálculo de um adubo, ele tem que entrar na conta, né? Você tem que considerar quanto você está colocando de cálcio ali, quanto você está colocando de enxofre, né? Então, isso para que vocês saibam da onde que vem o que que é. Outro elemento muito importante é o enxofre, né? O enxofre, a deficiência dele não é muito frequente, né? Mas ela é muito comum quando tem a queima da matéria orgânica, por exemplo, a queima da palhada. Porque muitas vezes ocorre queima de palha para facilitar o manejo daquela área, daquele solo, para agilizar, enfim, sempre tem uma série de comentários a esse respeito, né? Não se deve queimar mais palha. Por quê? Porque você está jogando fora fósforo, está jogando fora enxofre, está jogando fora potássio. Todos esses elementos que custam uma fortuna para você trazer e adubar, fazer uma adubação sintética. Custa caro demais, né? Na hora que você toca fogo, vocês observam que as cinzas, elas voam. Naquelas cinzas, né, aqueles pedacinhos de palha que estão queimados, carbonizados, tem aqueles íons que foram gastos uma fortuna para trazer para adubar aquela área. E aí você vai jogar para a área do vizinho, ele vai, opa, obrigado, valeu, economizei, né? Então, não se deve queimar, né? Você tem uma série de outras formas, técnicas, práticas que você deve adotar para o manejo de palha, mas nunca queime. O nível crítico de enxofre no solo, o que é abaixo disso já pode ser considerado como prejudicial, é abaixo de 10 a 12 miligramas por decímetro cúbico. Então é bom a gente sempre estar cuidando disso. E a manutenção e incremento da matéria orgânica colabora para a manutenção do enxofre naquela área. A manutenção do enxofre ela é bastante importante, não só como elemento para o desenvolvimento das plantas, mas porque ela também, juntamente com quando ela está na forma de sulfato, ela colabora para percolação no perfil, né, dos outros íons, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você trabalha, por exemplo, com gesso, né, uma gessagem, você vai fazer uma adubação com enxofre, com cálcio, com magnésio também, não só nos 20 primeiros centímetros, que é o que a gente costuma calcular para uma adubação. Você vai ter uma adubação que vai descer no perfil, muitas vezes quase até 1 metro. E isso vai favorecer o desenvolvimento radicular. Aí vocês vão falar assim, Melissa, então se eu aplicar gesso, eu vou aumentar o pH? Negativo. Gessagem não aumenta o pH do solo, tá? Não mexe com o pH. O que mexe com o pH é a calagem. Perdão. A calagem, você trabalha com a calagem, ela vai ter, você vai colocar cálcio e magnésio naquele solo, e por meio das reações químicas que vão acontecer, vai ter liberação de carbonato de cálcio, ácido carbônico e OH, que são as hidroxilas, que vão aumentar o pH, tá? O gesso não tem isso. O gesso você vai colocar o sulfato, o cálcio, muitas vezes vai ter o magnésio aí também, e ele vai favorecer a descida no perfil. E o que ele vai trazer de benefício que muitas vezes pode ser confundido com aumento de pH? Ele diminui o que a gente chama de atividade iônica do alumínio. Ele vai ser adsorvido, ele vai se ligar ao alumínio, vai formar o sulfato de alumínio e ele vai precipitar. E isso vai ficar indisponível para a planta. Então, ele diminui essa atividade. Então, imaginem vocês. Vamos imaginar uma festa. Tem um monte de alumínio lá de mãozinha dada, tudo juntinho. E aí você vai lá e coloca o sulfato. Então chega o sulfato, separa aqueles alumínios, agarra cada um no alumínio e sai vários casaizinhos de sulfato e alumínio, todo mundo junto, né? E eles param de incomodar o resto da festa, o resto dos participantes, e vão pro cantinho deles, vão conversar e pronto, acabou. É isso. Né? Mas o alumínio vai voltar? Pode voltar. Quando houver um desbalanço, a planta vai precisar desse enxofre no decorrer dos anos,
E aí ela vai ocorrer uma dissociação, vai separar esse alumínio desse sulfato, né? E o alumínio vai novamente começar a ter atividade e o enxofre vai servir como nutriente para as plantas. Mas esse é o ciclo natural, é o equilíbrio, né? Então, isso é esperado no passar de alguns anos. Então, a importância de você trabalhar com uma gessagem, por exemplo, que é um subproduto e tem um custo bastante baixo, é justamente fornecer enxofre e diminuir a atividade do alumínio no perfil, permitindo com que as plantas, os sistemas radiculares, eles se desenvolvam melhor, né? Tem uma série de fontes de nutriente, de enxofre, né, que vocês podem usar. O gesso, que é o mais barato, tem sulfato de amônio, que fornece nitrogênio também, super simples, o fósforo, sulfato de potássio, sulfato de magnésio, o enxofre elementar. Então, tem uma série de elementos que vocês podem trabalhar. Depende da disponibilidade na sua região, depende do preço, do volume necessário, né? E, de novo, mas quanto eu vou aplicar? Depende de quanto seu solo precisar. Então, vai depender do quê? Da sua análise de fertilidade do solo, né? Que é uma coisa barata. A análise de fertilidade do solo, gente, deve estar hoje em torno de uns R$40, 45 por amostra. Dependendo da sua área, você tem que escolher algumas áreas, separar por glebas mais homogêneas, né? Fazer uma amostra composta ali. E aí você vai ter poucas amostras. Pelo investimento que você vai pagar, por exemplo, a tonelada de ureia é o quê? R$2.500, né? Aí você vai pagar super barato numa análise de solo e falar, não vou pagar. Ai, pelo amor de Deus, né? Por favor. Outros elementos muito importantes. Cálcio e magnésio. O arroz, ele é tolerante a baixo pH. Lembra que eu falei para vocês que antes ele era muito usado na abertura de área, né? Que eram solos bastante ácidos. E hoje a exigência nutricional dele está maior. Ele ainda é tolerante a baixo pH. No entanto, a gente também sabe que plantio sem haver uma rotação, ele não se sustenta ao longo do tempo, né? Então, a gente fala, o arroz tolera pH baixo, tá, mas e a coleguinha dele, a cultura que vem na sequência? Será que ela tolera? Além disso, a calagem, ela pode aumentar a eficiência do uso de nutrientes. Por quê? Porque vai melhorar o ambiente no solo, você vai ter um melhor desenvolvimento do sistema radicular. Então, as plantas com o sistema radicular mais desenvolvido alcançam nutrientes mais longe, né? Então, se o nutriente está um pouco distante e ela tem um bom sistema radicular, ela vai conseguir trabalhar isso, absorver nutriente e água com muito mais eficiência. Existem algumas fórmulas para se calcular a necessidade de calcário, tá? Eu coloquei aí uma delas, né? Vocês vão encontrar na internet mesmo várias outras fórmulas, e aí fica a critério de vocês também utilizar uma ou outra fórmula. Cada uma tem suas peculiaridades, mas todas elas funcionam super bem. E aí eu queria reforçar com vocês. Existe diferença entre calagem e gessagem, tá, gente? A calagem, eu botei esse diagrama que eu achei muito, muito prático, assim, para a gente olhar e fixar. Vai cair da prova, hein? Presta atenção. Ó, a calagem altera o pH do solo, fornece nutrientes como cálcio e magnésio, e vai atuar ali nos primeiros 20 centímetros no máximo, se for incorporado, tá? Então, nas primeiras camadas de solo. Vai eliminar a acidez, né? Aumenta a CTC e melhora o aproveitamento de nutrientes. Gessagem. Não vai mexer com pH, pelo amor de Deus. Não aumenta pH a gessagem. Fornece nutrientes como cálcio e enxofre. Ele atua nas camadas mais profundas do perfil e vai reduzir a atividade do alumínio em profundidade, aumentando o sistema radicular, que favorece maior absorção de água e nutrientes em profundidade. E isso vai colaborar para a resiliência do sistema produtivo, tá? Então, eles vão tolerar melhor as adversidades climáticas, por exemplo. E aí, eu estou aqui batendo na tecla da análise de fertilidade do solo. Mas vocês devem ter acompanhado há pouco tempo o lançamento da bioanálise. É uma pesquisa que vem há muito tempo,
Eu vi isso alguns anos atrás num congresso e fiquei encantadíssima, porque ela facilitou demais, porque as análises em si já existiam, só que não de uma forma prática para o produtor, né? Aí, o que aconteceu? Apareceu e se colocou no mercado a bioanálise. Não estou aqui fazendo propaganda, tá, gente? Não é isso. É porque eu achei fantástico. Porque o produtor vai colher, vai fazer a coleta da amostra de solo, assim, logo depois que ele faz a colheita, vai coletar a amostra para a próxima cultura, vai secar e mandar para o laboratório para fazer análise de fertilidade e vai conseguir, na mesma amostra, fazer análise da atividade enzimática. Antes, isso não era possível. Você tinha todo um processo de coleta de solo, tinha que ter, perdão, uma umidade determinada, tinha que ter preservação no frio. Então, com muitos anos, conseguiu-se eliminar esse passo a passo. E aí, eu mostro a vocês resultados, essa imagem é da pesquisadora da Embrapa, a Ieda Mendes, uma graça de pessoa, e aí ela tem uns resultados que eu copiei da apresentação dela, tá? Esses resultados não são meus, mas eu achei muito legais, queria compartilhar com vocês. Ela comenta muito assim, que o solo, ele tem histórias, né? Então, a gente tem que saber dessas histórias, né? Ou acessar a memória desse solo, como ela costuma falar. E aí ela pega ali alguns exemplos, né? Ela pega 2 solos, né, que tem ali da esquerda um solo, sistema que é soja pousio, um plantio direto ali, direto, né, entre aspas, e aí o soja com braquiária. E aí vejam ali que tem um número 334 e 379. Essa é a produtividade, né, em termos de sacas. Você vai olhar a análise de fertilidade, vocês vão ver que no tratamento 1 ali, pH, cálcio, potássio, fósforo, muito similar. O que muda, começou a mudar um pouquinho, mas não o suficiente para explicar, foi matéria orgânica. A matéria orgânica no tratamento 1, 2,83. No tratamento 3, 4,24. Uma vez e meia. Opa, tá melhorando aí, a braquiária já fez uma coisa bacana. Perdão, gente, esse clima seco acaba com a gente, né? Aí, quando vai acontecer a avaliação da análise enzimática, tem duas enzimas que ela tem trabalhado, a beta-glicosidase, que atua no ciclo do carbono, e a sulfatase ácida, que é no ciclo do enxofre. E aí vocês vejam que no tratamento 1, a beta-glicosidase estava 62, e no 3, 233, 4 vezes mais. A sulfatase, no 1, 28, e no 3, 223, 8 vezes mais. E aí, na hora que foi colher, teve essa diferença aí de 30 sacas por hectare. O que isso fala para a gente? Quando você tem uma área que você introduz uma outra cultura, você trabalha com a população microbiana. Essa população microbiana, ela vai agir de tal forma que vai favorecer o desenvolvimento da cultura sucessora. Né? Então, você tem um adubo verde ali, uma braquiária, que favorece o desenvolvimento de alguns micro-organismos. E aí, aí vocês lembram aquela foto minha que tinha a profundidade do sistema radicular da braquiária, que aí forma os bioporos, que favorece a descida de água no perfil. Então, tem todo um conjunto de informações, né? E aí, quando você planta outra cultura, essa cultura ela colhe todos esses benefícios deixados por um adubo verde. E aí, eu peguei esse dado dela também, que eu achei muito interessante, que ela fez vários tratamentos, e ela observou que lá na safra de 2014-15, os tratamentos que eles eram com pousio, eles tiveram uma diminuição na produtividade, justamente no momento que teve uma seca muito forte. A queda da produtividade foi muito grande, esses sistemas não conseguiram segurar a produtividade. E aí não houve uma recuperação ao longo dos anos. Vejam que essa curva de baixo, essas duas curvas aqui, olha, elas não conseguiram
se equiparar em termos de produtividade aos sistemas de rotação aqui em cima. Então, essa inclusão do adubo verde, ela foi fundamental para manter a saúde produtiva do sistema, tá? Então, isso é muito bacana de vocês verem, sabe? E aí, eu começo a chegar nas minhas considerações finais, tá? Eu queria muito ressaltar a vocês, a gente não tem fórmula mágica, eu não vou finalizar essa apresentação, eu espero que vocês compreendam, falando para vocês que vocês têm que aplicar tantos quilos por hectare, eu não vou comentar isso, por quê? Porque vocês têm que ir atrás da análise de solo, não tem uma fórmula, tudo é customizável. Aqui eu coloquei para vocês por onde vocês devem caminhar, né? Quantidade que vocês têm ali de fósforo, quantidade que tem de cálcio e magnésio, qual é a importância. E aí, nós vamos começar a ir buscar essas informações, né? Bom, a lavoura roseira, ela tem uma série de impactos, né, positivos e negativos. Os impactos positivos é a fauna avícola, que às vezes para a gente que está produzindo não é muito agradável, mas isso é um impacto extremamente positivo para a biodiversidade. A questão dos micro-organismos no solo, a gente tem solo, sedimentos, aumento de micro-organismos, você tem um sistema radicular grande, importante. Normalmente as áreas de produção requerem licenciamento ambiental e aí precisam de ter o recebimento de embalagens descartadas, então essas embalagens não vão ser descartadas aleatoriamente. E o arroz terras altas, ele não é predatório, ele vai contribuir para a sobrevivência de muitas espécies de animais na entre-safra, porque por mais cuidadosa que seja a colheita, vai sobrar muitos grãos, né, muitas vezes a gente chama de voluntária para a próxima safra. Mas isso serve de alimento para várias espécies de animais. Então, isso acaba sendo benéfico para o ambiente onde ele se encontra, onde essa lavoura se encontra. Por outro lado, nós temos alguns impactos negativos, que são os agrotóxicos ou defensivos agrícolas, ou seja lá vocês quiserem, que nome quiserem dar a isso, mas a gente usa na lavoura, né? Os fertilizantes sintéticos, nitrogênio, fósforo, potássio, isso pode ocasionar uma contaminação de solo, uma contaminação de grãos, né, por excesso de produtos colocados nas lavouras, né, tanto fungicidas, quanto herbicidas, quanto inseticidas. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque muitas vezes a gente faz uma aplicação calendarizada, e essa aplicação calendarizada, por vezes, pode ser desnecessária, a gente faz muitas vezes por receio, eu entendo isso, né, eu compreendo, mas às vezes a gente tem que começar a perder um pouquinho desse receio, e deixar de aplicar uma, deixar de aplicar duas vezes, e acompanhar, né, como vocês já fazem. E, além de tudo, a lavoura também pode ter um impacto de contaminação da água, né, até por carreamento de nutrientes absorvidos das partículas, por exemplo, fósforo, né, o fósforo aplicado em quantidade muito elevada, numa chuva, que ocorre uma erosão, você vai ter um deslocamento do fósforo da lavoura para o corpo d'água, e aí ocorre o fenômeno de eutrofização, né, uma das coisas. Então, a gente tem tanto impactos positivos quanto negativos. O que a gente precisa fazer é equilibrar e tentar deixar mais positivos do que negativos, claro, né? Outras coisas que eu gostaria de ressaltar. A baixa rentabilidade econômica, por vezes, ela é causada pela ineficiência de uso desses nutrientes, a não adequação do manejo da fertilidade da adubação. Por quê? Porque muitas vezes aplica-se demais, né? E a gente tem que começar a pensar que a baixa rentabilidade também, ela está ligada àquela busca incessante do ouro, sabe? A busca da máxima produtividade. Isso vai ter um impacto muito grande na rentabilidade do produtor. Se vocês lembrarem daquela curva que eu mostrei no começo da apresentação, às vezes o incremento que vocês têm de produtividade não corresponde ao volume que tem de nutriente que eu apliquei. Então, às vezes, para um incremento desse tamanho, eu tenho que aplicar um montão de nutriente. E não se paga, né?
Às vezes a gente fala, nossa, eu produzi tantas sacas a mais, mas quantas sacas a mais você gastou para produzir aquilo, né? Então, para a gente ter um aumento de renda, a gente tem que trabalhar com a máxima produtividade econômica, né? Aquele ponto de inflexão da curva em que eu tenho uma excelente produtividade e tenho um excelente gasto de nutrientes. E excelente não quer dizer o máximo, no caso dos nutrientes, tá? E isso vai ocorrer quando acontecer a recomendação personalizada dos fertilizantes, né? Você vai ter um aumento da eficiência do uso desses nutrientes. Quando cada coisa foi feito para você, né? O cálculo foi feito para a sua área, para a sua lavoura. Aí vai dar certo, né? E o arroz, dentro dos sistemas integrados de produção, você trabalhando na forma de diversificação nas culturas, tem um aumento na qualidade do solo e diminui risco ao produtor. Por quê? Porque você está diversificando o que ele está trabalhando. Ele não está plantando só arroz. Ele tem arroz, tira o arroz, ele pode ter um feijão, ou ele pode ter um feijão calpi, né? Você tem uma outra cultura que vai fornecer renda, né? Isso é muito importante, ele diversifica. Ah, mas eu sou produtor de arroz. Não, você é produtor de grãos, né? Você é produtor. E aí, eu te coloco esse desafio. Trabalhe com outras culturas, né? Você deve fazer isso. Colocar várias culturas, e aí você vai trabalhando a diversificação e o equilíbrio, né? E para muitos adubos, para muitos fertilizantes, a gente pode começar a pensar no uso de sensores. A gente vai conversar sobre isso quando for falar de nitrogênio, por exemplo. Os sensores, eles vão facilitar muito quando nós formos avaliar nas plantas a necessidade que ela tem do uso daquele fertilizante. Então, é uma tecnologia que vem a somar, né? A somar a análise de solo, por exemplo. Pessoal, foi um prazer estar aqui. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês, com conhecimento, com aprendizado. Eu dou parabéns a vocês todos que estão aproveitando esse curso à distância. Eu acho que foi uma iniciativa muito legal da organização desse evento, uma oportunidade para a gente falar com vocês, especialmente nesse momento que a gente tem que ficar dentro de casa, porque hoje vocês estão aqui na minha casa. Eu esqueci de falar no início, mas sejam todos bem-vindos à minha casa, né? Nós estamos em home office. E olha, eu só tenho a agradecer, tá? Aproveitem bastante, o meu contato está na tela. Eu coloquei aí algumas entidades, né, porque são parceiras no desenvolvimento de projetos, por exemplo, o Projeto Núcleos, que eu trabalhei com nitrogênio, FAPEG financiadora, né, é uma fundação do estado de Goiás que financia uma série de pesquisas muito importantes para o estado, a FAPEG. Então, muito obrigada pela oportunidade, e eu espero que tenham gostado. Um abraço.